Déjà Vu, psicografia de Sandra Carneiro, pelo Espírito Lúcius, parte 4, capítulo 20. Ao retornarem para o aposento, James dormia em sono profundo. Grace observou que em sua cabeceira encontrava-se um outro ser espiritual, vibrando em silêncio. Ela sorriu, sentindo um grande carinho por ele. Sem que ela precisasse perguntar, o amigo de luz que a acompanhava esclareceu. É o nosso irmão Everton, que cuida de James e o orienta. Ninguém jamais está sozinho no mundo para enfrentar seus desafios. Há irmãos equivocados, como o reverendo Ivan e aqueles a quem ele serve no mundo espiritual. Mas há igualmente anjos por toda parte, enviados de Deus para auxiliar as criaturas terrenas em sua caminhada na linha evolutiva. É maravilhoso. Todos vocês são lindos anjos do Senhor. Que bom se todos pudessem vê-los à luz do dia. Todos podem, mas nem todos querem. Eu adoraria vê-los à luz do dia, como os vejo agora enquanto durmo. Grace acomodou-se sobre o seu corpo denso e, observando o doce sorriso daquele ser que a amparava, deixou-se envolver-se pelo torpor do sono. Na manhã seguinte, Grace acordou apreensiva. Sentia medo e angústia indefiníveis. Antes de descer para o café da manhã, percebeu uma intensa movimentação na casa. Quando entrou na sala junto com James, encontrou o sogro em conversas agitadas com o enviado do rei. Ao ver o filho, deu-lhe logo a ordem. Estamos em guerra. Os francos pretendem invadir nosso território e devemos nos proteger. Quero que você, James, junte-se ao exército de Sua Majestade, nosso protetor e senhor. Grace ameaçou impor-se, mas James segurou sua mão e a deteve. Sim, meu pai, respondeu subserviente. Tenho apenas que resolver algumas questões ligadas à construção da minha casa. Dar ordens aos empregados para que possam prosseguir em minha ausência. Estarei de volta antes do meio-dia, então ficarei pronto para seguir o exército de Sua Majestade. O reverendo Ivan, sério, respondeu firme, tocando o ombro de seu filho caçula. Isso mesmo, meu filho, conto com você. E fitando Grace, que trazia os olhos em torno de si, com o bebê no colo, falou: Cuidarei de sua família durante toda a sua ausência, o tempo que levar. Grace olhava o sogro, sentindo ao mesmo tempo asco e pavor. Olhou para o marido, querendo gritar para que ele não aceitasse seguir com o exército do rei. Afinal, ele tinha filhos pequenos e um bebê que precisavam dele. Mas, intimidada pela situação tensa no ambiente, ela se conteve. Pegou tudo o que precisava para alimentar os filhos e voltou para o seu quarto. James ficou ainda algum tempo com o pai na sala. Depois juntou-se a ela. Ao entrar no quarto, ela fitou com um olhar suplicante. Por favor, meu amor, não vá. Temo por sua vida. James ajoelhou-se diante da esposa aos pés da cama e falou: Eu preciso obedecer-lhe. Ele está com aquele olhar alterado que vez por outra vejo em seu rosto. Se eu contrariar agora, criarei uma grande crise entre nós. Ele fica violento e agressivo e sabe-se lá o que é capaz de fazer. Interrompeu-se, como se puxasse as lembranças da memória, depois concluiu: Preciso ir, Grace, mas vou tratar de cuidar muito de mim, a fim de voltar para você inteiro. Lágrimas desciam pela face alva de Grace, em um lamento e dor silenciosos que dilaceravam seu coração. Suas pernas tremiam. Ela temia pelo marido e, ao mesmo tempo, por ter de ficar ali sozinha naquela casa com o sogro maquiavélico. James despediu-se da esposa e saiu depressa para a propriedade em construção. Orientou os trabalhadores e, antes de retornar, parou diante da obra que começava e desejou ardentemente que já pudesse estar ali, vivendo com a mulher e os filhos. Depois de algum tempo saiu. Eram mais de 2 horas da tarde. O reverendo Ivan estava inquieto, andando de um lado para o outro, irritado com o filho que não aparecera para o almoço.
As tropas precisavam partir e James deveria estar entre eles. De súbito, um tumulto formou-se na porta da casa do reverendo e Elizabeth Stuart, a mãe de James, entrou chorando e gritando em desespero. Vários homens traziam James com as vestes ensanguentadas para dentro de casa. O que houve com meu filho? Nós o encontramos no meio da estrada, senhor. Parece que foram os ladrões da estrada que o assaltaram. Roubaram tudo o que ele trazia de valor. Avisou um dos homens que trabalhava na construção da casa. Estávamos a caminho da vila para buscar mantimentos, quando o encontramos desacordado. James estava bastante ferido. Elizabeth mandou buscar o Dr. Land, que logo chegou sem demora. Quando Grace viu trazerem o marido para o quarto, apesar da preocupação com a sua situação, respirou aliviada. O reverendo Irving gritava, entre frustrado e contrariado. Aquilo não deveria ter acontecido. Fugia seus planos. Graças àquele incidente, James acabou sendo poupado de seguir com as tropas do rei Jorge, e durante sua recuperação, Grace insistia. Precisa acelerar a construção de nossa casa, querido. Precisamos nos mudar o mais depressa possível. Quero sair daqui. Não sei porquê, mas não me sinto segura aqui. E o mais importante de tudo, quero que você possa fazer suas experiências à vontade, sem ter de ser importunado ou impedido por ninguém. Esse é um trabalho importante, James. Não deve levar somente como uma simples curiosidade, como apenas um passatempo. Há algo importante nesse trabalho que você está realizando. Deve levá-lo bem a sério. Está certo, Grace. Você tem razão. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para acelerar a construção o máximo possível. Contratarei mais braços. Vou estudar todas as possibilidades. Que bom que você compreende, querido. James não tinha certeza se a compreendia plenamente, mas ele amava Grace acima de tudo e aceitava suas sugestões com carinho. As obras seguiram em ritmo acelerado, sem que o pai soubesse, distraído que estava em cumprir as ordens que recebera dos espíritos que o orientavam. Não deu conta das discretas ações do filho, que corria para atender ao pedido da esposa, e a casa era erguida com celeridade. Em uma manhã fria de outono, James saía da casa de Henry, depois de ser examinado pelo sogro. Está quase bom, James. O jovem agradeceu e se despediu, saindo em seguida. Grace continuou em companhia do pai. Foi um ferimento profundo, filha. Temi que ele ficasse mais doente, que o ferimento demorasse muito a cicatrizar. A recuperação foi acima do que eu esperava. Ainda bem que ele sofreu esse acidente, pai. Como? Não fosse isso, ele teria ido às batalhas, e sabe-se lá o que poderia acontecer. Mesmo que mancando, com dificuldade para andar, ele está aqui, e podemos seguir com nossa vida. Por que está tão apreensiva, Grace? Nunca senti essa angústia em sua voz. O que há, filha? James está se comportando bem. O que está acontecendo? Grace se levantou e andou pela sala hesitante. Depois olhou para o fundo da casa do pai pela janela do consultório, onde estava montado o laboratório do marido, e respondeu. Acontecem coisas estranhas naquela casa. Não quis comentar antes, mas acho que as impressões de minha mãe sobre o reverendo estavam certas, meu pai. Ele é um homem perigoso. Ele tem um temperamento impulsivo, sendo conhecido por esse destempero. É mais do que isso. Há algo estranho acontecendo lá, alguma coisa sinistra, e ele é o responsável. Mas o que? Não sei, mas tenho certeza do que digo. Estamos acelerando a construção da casa para que possamos deixar a mansão dos Stuart o mais rápido possível. Henry abraçou a filha com carinho e depois pediu, seja o que for, Grace, pode me dizer. Estou aqui para protegê-la e também aos meus netos. Eu sei, papai, muito obrigada. Henry observou a filha saindo naquele dia com uma angústia estranha a lhe dominar. O que poderia fazer para ajudar Grace? Deveria conversar com o reverendo Irving? Enquanto a filha se afastava, ele decidiu. Era quarta-feira à noite. Iria falar com o reverendo. A conversa foi tensa.
Eve não dissimulou sua contrariedade com o assunto e foi rude com o médico. Não há nada acontecendo em minha casa, Henry. Isso é coisa da cabeça lunática de sua filha. Ela deve estar grávida novamente, cheia de medos e receios. Sempre a acolhi como uma filha desde o primeiro momento, e você não está sendo leal comigo. Do que você está falando? Você está dando guarida aos experimentos do meu filho em sua casa, e eu já o proibi de fazer isso. Pois saiba que alguns dos resultados dos experimentos de James têm sido muito úteis no tratamento de meus pacientes. Ele produz misturas de ervas que têm sido de grande utilidade. Não me interessa. Eu não quero isso em nossa comunidade. Isso é magia, é bruxaria, eu não vou aceitar. Já disse ao meu filho e repito a você. Esses experimentos precisam parar imediatamente. O Henry ergueu-se inconformado e respondeu: Infelizmente não posso concordar com a sua opinião e vou defender James em qualquer situação. O que ele faz é benéfico e ajuda a nossa comunidade, pois vou deixar que a comunidade inteira saiba que você os cura com bruxaria. Vou fazer de sua vida um inferno, doutor. Ameaçou Eve com um olhar que chispava raiva desproporcional à situação. Henry não contou nada à filha, para não preocupá-la ainda mais. Grace estava certa, bem como Emma. Aquele homem escondia quem realmente ele era. Enquanto a casa de James e Grace construíam se erguia imponente em estilo gregoriano, Eve urdia seus planos na sombra. Em certa noite, Henry terminava de atender a um paciente quando um tumulto se formou diante de sua casa. Um grupo de homens encapuzados, portando tochas, invadiram a casa e queriam que Henry mostrasse onde ficava o antro de bruxaria, explicitando que se referiam ao laboratório de James. Eles tinham o objetivo certo: recuperar os livros que o bisavô havia doado a James. Sem eles não haveria experimentos. Henry insistiu que saíssem, mas eles queriam saber onde estavam os instrumentos do demônio. Invadiram a casa sob as súplicas do médico. Remexiam tudo, e ao entrarem no quarto onde James fazia os experimentos, reviraram tudo em busca dos livros. Mais sabiamente, Henry os havia entregado a Grace. Estavam guardados em segurança, bem como os instrumentos mais delicados e difíceis de ser substituídos. Onde estão as outras coisas? Não há nada além disso, apenas ervas que ele testa para curar doenças. Bruxaria. Onde está o resto? Insistiu o líder do bando. Por favor, não há mais nada, dissimulava o médico. Um deles, sob discreta autorização do líder, atirou uma cerda no pescoço do médico. Vai morrer por sua insolência, doutor. Falou ele enquanto Henry arrancava a cerda. Destruam tudo. Não deixe nada inteiro neste cômodo. Depois de arrebentarem tudo, saíram ruidosos. A comunidade inteira estava às portas, temendo interferir, sem compreender o que se passava. O líder, deixando Henry apoiado na porta cambaleante, falou em voz alta: Não vamos admitir bruxos por estas bandas. Subiram nos cavalos e desapareceram. Emma correu para segurar o marido e acomodá-lo na cama. Henry ardeu em febre durante quase uma semana e, apesar de todos os esforços de James, acabou vencido pelo veneno e deixou o corpo físico. Capítulo 21. O impacto da morte de Henry para Grace e James foi devastador. A filha usou um vestido negro por vários meses. Visivelmente abatida, ela só não se entregava pela atenção que os filhos lhe demandavam e pelos cuidados de James, que resolveu se dedicar por completo com vistas à finalização da casa. Eve, por sua vez, procurou camuflar sua ação naquele ocorrido, mandando seus homens encontrar a qualquer custo os responsáveis pela agressão. Terminou por encarcerar um bandido pego em qualquer beco nos arredores, que foi jogado na prisão. A encenação não convencia Grace, muito menos Emma, que passou a alimentar ressentimentos pela filha, culpando em segredo pelo acontecido ao pai. Grace, que a princípio sentia-se mais forte, buscando colocar sua fé em Deus acima de tudo,
foi sendo minada por aquele sentimento silencioso que a mãe lhe enviava dia e noite, e ela aos poucos foi enfraquecendo suas convicções. James percebia que a esposa já não era a mesma. Em uma manhã de primavera, ele entrou no quarto à procura de Grace, mas não a encontrou. Onde ela está? James a procurava pela casa. No jardim dos fundos com as crianças, senhor, informou um dos serviçais. James correu para encontrá-los. Tenho ótimas notícias, querida. James, onde esteve? Saiu tão cedo hoje. Queria fazer-lhe uma surpresa. Grace deu um ligeiro sorriso. Ele tomou suas mãos entre as dele e beijou-as com ternura. Vamos para nossa casa, querida. Pode arrumar nossas coisas. A casa ficou pronta. Não totalmente, mas está quase pronta e já podemos nos mudar. O que falta poderá ser terminado mais tarde ou aos poucos, como você achar melhor. Não consegui nem mexer no jardim. Grace abraçou o marido e disse entre lágrimas, não importa. Fazemos o jardim o que quer que esteja faltando depois. Ela olhou as crianças brincando no jardim. Depois se voltou para o marido e falou, o importante é irmos embora daqui. Pode preparar tudo. Começamos nossa mudança hoje mesmo. Hoje, mas que ótimo. James, que notícia maravilhosa. Ela pediu ao ajudante que ficasse com as crianças e falou ao marido, pode me ajudar? Estou aqui para isso. Seguiu animados pelo corredor, quando se depararam com Eve, indo na direção deles. Vai se mudar, James? Sim, meu pai, a casa ficou pronta. Por que não me avisou antes? Não sabia que a construção ia assim tão adiantada. É que o senhor tem andado muito ocupado, dividindo a atenção entre suas atribuições de reverendo e, ao mesmo tempo, tendo de atender suas obrigações junto à sua majestade, as obrigações que o nome Stuart nos impõe. Sim, bem é verdade, e espero que seu distanciamento físico desta casa não deixe esquecer quem você é. Não me esquecerei, meu pai. Passaram a tarde e a manhã do dia seguinte organizando tudo. No final da tarde, carregavam as carruagens com pertences para o novo lar. O livro de alquimia, embrulhados entre as coisas das crianças, iam bem escondidos e passaram a ter um significado ainda maior para James e Grace, depois que Henry perdera a própria vida por eles. Quando estava tudo pronto, James entrou ajeitando os cabelos. Pronto, tudo acomodado. Eve, Elizabeth e o restante da família os aguardavam para as despedidas. Grace, então, surgiu no alto da escada, usando o vestido que usara no dia do casamento deles. Estava linda, como se recuperasse a alegria de viver. James a viu descer encantado. Eve, por sua vez, mordia os lábios para dissimular o ódio crescente que sentia daquela mulher. Acompanhada de seus filhos, Grace juntou-se ao marido para se despedir da família Stuart. Quando terminaram, James disse, agradeço, minha mãe, pela acolhida que nos deram neste longo tempo. Olhou para a esposa e disse, agora vamos para o nosso lar, Grace Will. Grace Will? A colina de Grace? Sim, Grace Will, nosso lar. Grace não conseguia conter a emoção que sentia e despediu-se de todos dizendo, peço desculpas, mas não suporto despedidas. Obrigada por nos acolherem aqui, jamais esquecerei. Fitou a sogra e depois brevemente Iven, sem querer enfrentá-lo naquele momento em que era somente alegria. Que Deus os proteja. Saiu sem conseguir terminar as despedidas e foi direto para a carruagem. James se despediu de todos e se acomodou ao lado dela. Grace Will, que ideia, James! Nosso solar, nosso paraíso, será conhecido para sempre como Grace Will. Seguiram para a nova vida. Depois de acomodados, Grace mandou buscar a mãe que passou a viver com eles. O casal seguiu por longo tempo, envolvido em suas tarefas na organização do lar. Foi preciso mobiliar a casa, decorá-la e contratar serviçais. Grace seguiu envolvida com aquelas atividades que lhe davam grande alegria. Até mesmo Emma voltou a sorrir outra vez, sentindo-se amada e querida pelos netos e pela filha, deixando o ressentimento de lado, cercada pela atenção da família.
Os meses se passaram e a vida seguia ativa em Graceville. James preparava-se para retomar as suas pesquisas em um aposento apropriado da casa, tendo amplo espaço para seus estudos e pesquisa. Quando a estrutura ficou toda pronta, Grace trouxe os livros envoltos em roupas infantis. Aqui estão, querido. Ela tremia ao entregá-los ao marido. Ele tomou os preciosos livros nos braços. Não tenho como agradecer, Grace, pelo seu respeito a estas pesquisas. Não era possível tirar o Henry da mente nem um segundo sequer. Vou honrar a memória de seu pai, fazendo medicamentos que salvem as pessoas. Eu sei, meu querido, tenho certeza disso. Nunca perguntei o nome de seu bisavô. Era Everton. Everton? Você não tinha me dito antes. Onde foi que eu vi esse nome? É um pouco diferente, não? Era como chamavam meu bisavô. Ele adotou esse nome quando começou os estudos, os livros de alquimia. Cuide bem deles, James. Devem ser conhecimentos realmente preciosos. Devo estudar e ir além. Foi isso que meu bisavô me pediu. Estude, experimente e dê sua contribuição. Serei capaz, Grace. Tenho certeza que sim. Grace beijou o marido e saiu, deixando-o entregue aos seus medos e angústias. Sabia que Grace depositava grande fé nele, mas não se sentia suficientemente capaz de fazer algo realmente importante. Não tinha a mesma fé de Grace, nem total confiança naqueles estudos. James se sentia hesitante. A única certeza que tinha é que amava profundamente a esposa e queria fazê-la feliz. Seguiu com afinco suas pesquisas. Grace engravidou mais uma vez e deu à luz uma linda menina chamada Margaret. Alguns meses depois, uma gripe forte se alastrou pela comunidade morávia e em todo o condado de Antrim. James passava horas no laboratório produzindo remédios que foram ministrados a diversos pacientes. A notícia chegou aos ouvidos de Irving, que teve a certeza de que o filho prosseguia com suas atividades. Malditos livros! Esbravejava ele certa noite, junto aos seus orientadores espirituais. Maldito Everton! Vou acabar com isso, eu prometo. Melhor que faça isso depressa. Não queremos nenhum progresso científico fora de nosso controle. Somente o que nos interessa deve chegar até a população, quando e como quisermos. Temos de ser total controle, entendeu? Os progressos de seu filho são pífios, mas estão fora de nosso controle. Ele está ajudando o povo. Isso deve ser feito com nossa aprovação, atendendo aos nossos interesses. Faça o que tem de ser feito, mas detenham. 2 dias depois, 2 filhos pequenos de James caíram doentes com a gripe. James trabalhava dia e noite nos experimentos, tentando aprimorá-los, e os dava aos filhos que, em vez de melhorar, pioravam mais. Em 3 dias não podiam respirar. Grace ajudava o marido e cuidava dos filhos sem descanso, mas os esforços foram em vão. Os 2 partiram vitimados pela gripe. O enterro deles foi aos pés de uma das faias que continuavam imponentes, na lateral de Graceville. James apoiava a esposa, que novamente, vestida de luto, desta vez cobriu também a cabeça. Mas a dor era diferente. Grace sentia dor e um lamento ainda maior. James e seus experimentos foram incapazes de fazer algo pelos próprios filhos. Por quê? Os meses se passaram. A dor era intensa, mas aos poucos, com a atenção voltada aos outros filhos, as densas nuvens de amargura foram aos poucos se dissolvendo, ainda que o coração guardasse profundas cicatrizes. Em uma manhã, James apareceu acompanhado de muitos homens. Grace saiu com Margaret nos braços e perguntou: "O que está acontecendo?" "Pegue as crianças e venha comigo, tenho uma surpresa." "O que é?" "Confie em mim, pegue as crianças." Grace saiu e logo voltou com os filhos. James a ajudou a subir na charrete e ordenou aos homens: "Para a estrada. Vamos plantá-las todas lá." "O que vai plantar, James? O que é tudo isso?" "Vamos." Atiçou o cavalo para que fosse mais depressa. Em determinado ponto da estrada que levava à vila, ele parou e desceu. "Podem começar a plantar aqui nas laterais." Grace desceu da charrete,
tentando compreender o que estava acontecendo, e viu a enorme quantidade de mudas de faias, umas 200 delas. O que é isso? Essa é a nossa árvore, não é, querida? Sim, respondeu ela sorrindo. Então vamos dar uma mensagem ao mundo. Vamos gritar para todos que nos amamos e que esse amor vencerá todos os obstáculos. James tinha os olhos marejados. Vamos dizer que a dor não vai nos vencer, mas que vamos seguir com nossas vidas e o amor sairá vencedor. E como vai gritar isso? Capítulo 22. Era o inverno de 1802, 20 anos após a Revolução Francesa, no início de um novo século, o século XIX, início de um novo período histórico, a Idade Contemporânea. As quimeras da vida prosseguiam fustigando o coração do casal, que enfrentava os desafios cotidianos, sempre envolvidos pelo amor que os unia. Por diversas vezes, James falou à esposa de seu desejo em desenterrar o anel, afinal um pequeno tesouro, mas ela resistia, alegando que fincado na terra como que enraizado, era como se o amor deles ali estivesse, protegido de qualquer ameaça e, portanto, melhor que ali continuasse. Sob protestos, James fazia a vontade da esposa. Naquele ano, a propósito de atender às demandas dos negócios da família, James viajou para a Inglaterra e retornou fascinado pelas experiências científicas que ali presenciou. Conversava com a esposa sobre o assunto. Estou dizendo, Grace, estas descobertas científicas vão mudar a maneira como as pessoas compreendem o mundo, vão trazer clareza sobre a verdade do universo. Como assim, James? Não sei explicar. É um sentimento, uma intuição. Esse experimento que presenciei parece que tem algo além dele, algo que não está sendo visto pelos físicos, que abre um portal para a compreensão humana de fenômenos ainda pouco compreendidos. E a que conclusões chegaram? Não é a conclusão em si que me encanta. Como disse, creio que há algo mais que os cientistas não estão enxergando. Por isso vou dedicar-me a partir de agora a esses experimentos. Acompanhei em detalhes o que e como são feitos e as conclusões a que chegaram. Posso reproduzi-los em meu laboratório e, quem sabe, dar mais alguns passos adiante na compreensão desses fenômenos. Grace abraçou o marido com carinho e o beijou na face. Sua intuição é preciosa, querido. Deve segui-la sem titubear. Diante da lareira na qual as brasas crepitavam, o casal atualizava os últimos acontecimentos da vila e da vida em família. Na mansão de Irving Stuart, entretanto, conforme a noite ia mais alta, o reverendo encontrava-se com as entidades espirituais a quem ele servia. Precisa detê-lo. Ele tem de parar com os trabalhos científicos. Então ele continua. Não conseguimos entrar em sua casa para constatar, mas tivemos notícias de que participou de um experimento que queremos usar a nosso favor. Alguns experimentos estão sendo levados a efeito por cientistas e futuramente poderão ter desdobramentos indesejáveis, levando a conclusões que despertem na humanidade a consciência da realidade. Irving não sabia do que a entidade falava, não tinha conhecimentos para isso, e o chefe prosseguiu. São pesquisas que podem levar a conclusões que não queremos que os espíritos do bem tenham acesso, mas queremos que progridam na direção que nos interessa. Vamos utilizar o resultado de tudo isso para criar armas e outros instrumentos de poder e controle que nos darão mais poder. Por mais que façamos e controlemos, o progresso não para, não pode ser interrompido, apenas desviado ao nosso favor, e é isso que faremos. Você precisa saber mais, descobrir se ele prossegue pesquisando e qual o interesse que ele tem nessas questões. Deve pará-lo. Vou averiguar. Com urgência. Deve tomar providências com urgência. Depois daquela conversa, não foi difícil Ivy tirar de James a verdade sobre seu interesse naqueles estudos. Ele, de boa vontade, contou aos familiares, em almoço dominical, sobre sua viagem e as experiências que a acompanhara.
colhendo de imediato a reprovação do pai. Eu o envio para cuidar de nossos interesses, de nossos negócios, e você gasta seu tempo e meu dinheiro com essas bobagens. Meu pai, a tarefa que me deu de negociar em nome de nossa família foi extremamente bem realizada. Trouxe mais do que o Senhor havia me pedido. Superei suas expectativas. O Senhor mesmo me disse assim que cheguei e soube do acordo que fechei em seu nome. Acompanhei os pesquisadores em meu tempo livre. Nunca escondi meu interesse pela ciência. Interesse que reprovo absolutamente. Mas por que, meu pai? A ciência se opõe a Deus. Tudo o que faz é para provar que Deus não existe, que a fé é uma mentira. Devemos nos afastar completamente de todo o interesse científico e dedicar nosso coração a Deus, somente a Ele. É isso que o demônio quer, desviar nossa atenção. James fixou no pai um olhar inquiridor. Queria entender os reais motivos daquela reprovação tão grande. Grace, por sua vez, sentia que o sogro mentia e o desafiou frontalmente pela primeira vez na vida. Pois eu discordo do reverendo. Deus criou todas as coisas, criou nossa inteligência e devemos usá-la da melhor forma possível. James tem um talento nato para as pesquisas científicas, tem uma intuição certamente dada por Deus que o guia no caminho das descobertas. Por que ele deveria silenciar essa curiosidade que provavelmente é o que faz o progresso nas ciências acontecer? Eve deu um murro na mesa com toda a força, pois eu digo que isso é uma blasfêmia. Você o apoia quando deveria fazer o contrário. Ele deve parar com qualquer atividade nesse sentido. Eu proíbo. Compreende, James? Ele é um homem feito, reverendo. Tem sua família e seu lugar na comunidade. Não pode dizer a um homem de quase 60 anos o que deve e o que não deve fazer. Ivy se levantou e caminhou na direção de Grace, fitou-a nos olhos e assustou com um olhar ameaçador. Ele continua com suas pesquisas? James é um cientista por natureza. Não pode impedi-lo de ser quem ele é. Ele faz o que deve fazer, o que seu coração mandar, e eu vou apoiá-lo sempre. Ivy saiu da sala sem responder, enfurecido. Então o filho continuava com aquelas atividades. Tinha de pará-lo antes que algum outro o fizesse do pior modo. Grace, inconformada, foi atrás do reverendo. Não pode impedi-lo de ser quem ele é. Você é uma mulher tola, Grace. Não sabe de nada. Deveria me escutar. E por que deveria? Sou um ministro de Deus, que pratica sabe-se lá o que na calada da noite. Ivy a fitou incrédulo. Então ela sabia. Os dois estavam na biblioteca sozinhos. O reverendo a segurou forte pelos ombros e começou a chacoalhá-la. Do que está falando? O que acha que sabe? Do que está me acusando? Emma entrou na biblioteca e correu para acudir a filha, arrancá-la das mãos do reverendo. Ele a soltou assim que a mãe entrou. Mas o que é isso? Não toquem minha filha. Duas loucas. É isso que vocês são. Meu filho jamais deveria ter se casado com você, Grace. Jamais deveria tê-lo incentivado a fazer isso. Saiu deixando as duas assustadas. Cuidado, Grace. Não deve enfrentá-lo como fez há pouco. Esse homem é mais perigoso do que todos pensavam. Tenha cuidado, minha filha. Nunca mais faça isso. Grace olhou para a mãe e a porta aberta pela qual o sogro acabara de passar e respirou fundo. James entrou em seguida. Havia cruzado com o pai. O que houve? Seu pai não gosta de saber o que pensamos. Ele está velho, Grace. Leve isso em consideração, está cansado. Grace baixou a cabeça e deu um leve sorriso ao pedir. Podemos ir, querido? Acho que o encontro da família acabou. Vou chamar as crianças. Grace voltou para casa pensativa. Aquele olhar ameaçador de Ivy a perturbou bastante. O que deveria fazer? Nem falou para o marido dos detalhes. Ele deveria prosseguir com suas pesquisas, não importando as ameaças do pai. Ao entrarem em casa, depois que os filhos se dispersaram pelos corredores de Graceville, James segurou o braço da esposa e pediu: não enfrente novamente, Grace, por favor. Ele é meu pai. Sei que tenta me proteger, ficar do meu lado, mas não precisa. É preciso agir com calma com ele. Eu sei como fazer isso, eu lhe garanto.
Prometa que não vai enfrentá-lo outra vez. Ela não disse nada, apenas balançou a cabeça em sinal afirmativo. James, por que acha que seu pai abomina tanto suas experiências? Já se perguntou isso? Por que será que ele resolveu tornar-se um ministro, sendo de uma família de militares? Não acha que há algo estranho em tudo isto? O que está querendo dizer, Grace? Não sei ao certo, mas já vi seu pai se esgueirando por entre as sombras na calada da noite, portando tochas de modo muito suspeito. O que está dizendo, Grace? Eu vi isso várias vezes quando morávamos com eles. Por isso queria sair de lá o mais depressa possível. Tive muito medo. Medo do quê, Grace? O que foi que você viu? Ela fitou o marido procurando na memória, mas tinha apenas percepções que não eram claras. Ela simplesmente sabia o que o sogro fazia, mas não podia apontar ao marido nada além de suspeitas. Deixe para lá, James. Mas que algo suspeito, isso eu sei que há. Capítulo 23. Naquela noite, trancada em seu sótão, Eve se concentrava em seus planos hediondos, quando o ser espiritual se manifestou. Em nosso próximo ritual, quero que me traga um sacrifício de verdade, um sacrifício humano. Já fiz isso uma vez e me disse que não seria mais necessário. Tenho fome de sofrimento, tenho desejo de dor humana. Quero que me traga um sacrifício humano, está entendendo? Uma criança da comunidade, vizinha ou desta, não me importa qualquer uma. Não posso fazer isso sem levantar suspeitas. Está ficando cada vez mais difícil. Como os moráveis, a união deles, tudo fica mais delicado. Qualquer um que desapareça será procurado até que encontrem a verdade. Pois compre uma criança das Américas, da África, de qualquer lugar, mande vir depressa. Esses moráveis precisam ser desvirtuados com urgência. A fé deles é pura e verdadeira. Quero uma criança pura, está entendendo? Quero dor e sofrimento. Como andam nossos projetos, junto às meninas da vila, as nossas jovens professoras, fazendo progressos em nossa semeadura. Essa próxima geração será nossa. Dominaremos por completo a mente das crianças nas escolas morávias. Colocaremos em suas mentes aquilo que desejarmos, e então faremos o que quisermos. Pois que seja bem feito, Ivan, bem executado. Não podemos permitir o progresso dos seguidores dele. Ele não pode ganhar espaço aqui na Terra. Esse planeta nos pertence, está me entendendo? E não abriremos mãos da Terra. Se o enviado acha que poderá nos vencer, está muito enganado. E todos aqueles que o seguirem enfrentarão funestas consequências. Estava ainda finalizando suas orações quando lhe pareceu escutar rangidos nas madeiras do corredor fora da sala. Mais do que depressa, de um salto, abriu a porta e verificou uma luz tênue desaparecer no vão da escada. Desceu correndo e a chama desapareceu. Quando ele desceu o terceiro lance de escadas, confirmou suas suspeitas. Grace entrou depressa em um dos quartos, mas ele pôde ver a vela em suas mãos, mesmo apagada antes que a porta se fechasse. Era ela e continuava a espreitá-lo e vigiá-lo. Precisava tomar uma providência. Precisava acabar com aquele problema indesejado que ele próprio havia cultivado. Ficou ali pensando e então concluiu que a melhor maneira de parar o filho seria tirando sua motivação de vida, o brilho e o amor. Grace entrou no quarto que fora seu de James, que agora servia como quarto de hóspedes, com o coração aos pulos. O que era aquilo que ela escutara? Registrou somente o final da conversa, mas ficou apavorada. Com que o reverendo falava? Que conversa era aquela de manipular as crianças na escola? Ela mal podia controlar-se. Ficou ali dentro até que escutou os filhos a chamarem. Precisava voltar. Tentou respirar, orar, pedir ajuda. Tudo o que sabia para retornar ao autocontrole e sair sem perceber-se em seu estado. Filho, estava me procurando? Papai chegou para nos buscar. Graças a Deus, vamos. Chame seus irmãos e vamos logo. O jovem saiu para cumprir o pedido de Grace. Ela ajeitou o cabelo, o vestido, deu leves tapas no rosto, pois imaginou-se sem cor e desceu ao encontro do marido. Ao vê-la, James, que conversava com o pai, surpreendeu-se. Querida, você está bem? Sim, por quê?
Parece que viu um fantasma. Está branca como um defunto. Grace fitou o sogro, deparando-se com seu olhar duro e raivoso. Quase caí da escada agorinha quando descia. Deve ser isso. Tem certeza? Sim, meu marido, estou bem, respondeu ela sem olhar para o sogro. Despediram-se e partiram. Grace queria contar tudo para James, mas como não tinha certeza absoluta de tudo o que ouvira, ou antes não compreendia exatamente o sentido daquilo que escutara, confidenciou somente com a mãe e não disse nada ao marido. Algumas semanas se passaram. Certa noite, quando a família estava reunida em Graceville em um jantar que celebrava o aniversário de um dos filhos do casal, Eve e James conversavam no jardim. Depois de introduzir cuidadosamente o assunto, Eve advertiu o filho. Precisa ter pulso mais firme com sua esposa. O que foi que ela fez agora, meu pai? O que está perturbando? A mim nada, mas fará a você se não tiver cuidado. E o que seria? Eve entregou uma folha de papel dobrada ao filho. Preocupado que estou com você, interceptei esse recado que saiu das mãos dela, daquela noite que vocês estavam em minha casa, e ela se comportou estranhamente, lembra-se? Sim, eu me lembro. Ela parecia estar com medo, porque sabia que eu tinha arrancado das mãos do mensageiro esta carta. James a leu e ficou lívido. Era uma carta de Grace com a letra dela para um amante, desmarcando o encontro programado, pelo fato de ele, o marido, ter cancelado a viagem programada. Ao finalizar, ele balançou a cabeça negando o que lia. Não pode ser. Ela não faria isso. Nós nos amamos, ela me ama, tenho certeza disso. Sabe que sempre a quis como nora. Fui eu quem incentivou o seu casamento, não sabe? Não é, meu filho? Sim, meu pai, eu sei. Pois então, eu me enganei com ela, James. Ela não merece você. Vai destruir tudo, meu filho. Sei que ela se encontra em segredo com o inimigo de nosso rei. Além de conspirar contra você e conspurcar seu lar, ela conspira contra o nosso rei. Não, isso não é possível. Vai precisar ver com seus próprios olhos, meu filho. James não respondeu. Jogou o papel dobrado aos pés do pai e saiu para o estábulo. Selou um cavalo e desapareceu na noite, dominado por um sentimento de ciúmes que o deixou cego e a ponto de enlouquecer. Uma emoção que ele não conseguia controlar. Eve entrou calmo. Informou que James queria esfriar a cabeça, que os negócios o estavam perturbando. São tempos difíceis e James tem suas responsabilidades, mas ficará tudo bem. Grace ficava o sogro à procura de respostas e ele não transparecia nenhuma pista que ajudasse a compreender o que realmente se passava. Não acreditava mais em Eve, em nada do que ele dizia. Sentia medo constantemente desde aquela noite. Quando James retornou bem mais tarde, Grace tentou conversar, mas ele não quis. A desconfiança estava inoculada em sua mente, e o monstro do ciúme e do orgulho ferido cresceu rápido, devorando seu afeto e sua paz. Nos dias que se seguiram, ele se afastou cada vez mais dela e foi se tornando agressivo e irritadiço. Não conseguia fazer mais nada. Tinha um pensamento fixo em Grace e passou a segui-la em segredo. Quando não podia estar em pessoa, enviava um representante, contratado com essa finalidade. Em uma noite, Grace voltava para casa sozinha com o serviçal da casa conduzindo a charrete, quando o homem a cavalo se aproximou deles, e aproximando-se da cabine onde estava Grace, falou baixo para que o cocheiro não escutasse. Senhora, precisa vir comigo. Quem é você? O que houve? Sua mãe está passando muito mal. Ela está sendo socorrida em uma cabana aqui perto. Mas a deixei em casa quando saí no começo da tarde. É que ela veio visitar uma amiga. Grace estranhava muito tudo aquilo. E o que ela tem? Está ofegante, não consegue respirar e chama pela senhora. A imagem da mãe em sofrimento dominou a mente de Grace. Cocheiro, a senhora vai me acompanhar. Pode voltar para a vila e venha buscá-la em 1 hora. Grace não compreendia. O serviçal olhou em busca da aprovação da sua patroa, mas ela não respondeu. O recém-chegado insistiu. Senhora, a charrete vai nos atrasar.
Se quer ver sua mãe viva, suba em meu cavalo agora. Grace, mesmo sentindo o perigo em que era enredada, não conseguia desvencilhar-se da energia que a envolvia. Sentia como se tivesse caído em uma teia gigante, uma teia de energias que queriam destruí-la. Rápido! Precisamos ajudar Emma. Grace montou no cavalo e saiu. O serviçal não conseguia compreender o que se passava e retornou à vila, como orientar o cavaleiro que levara sua patroa. Ao chegarem à cabana, Grace questionou o homem. Quem mora aqui? Nunca vi essa cabana antes. Ela debatia-se na sensação de que estava sendo enganada, mas não conseguia se libertar. O homem ajudou a descer com delicadeza, e assim que ela estava no chão, ele acariciou os cabelos dela, dizendo em voz baixa e macia: Fique tranquila, Grace. Emma me pediu que a trouxesse. Sou amante de sua mãe. Como? Ela não quis lhe contar com medo de que a julgasse. E o que ela tem? Novamente o homem acariciou os cabelos de Grace e falou-lhe bem perto do rosto. Vamos entrar que lhe explico tudo. Ao longe, escondido estava o homem que James enviara para vigiar a esposa. Não havia dúvida, pensou ele. James estava certo. A mulher o traía. Quando os dois entraram, ele se aproximou e tentou espiar pela janela aberta, que assim fora deixada propositadamente. Grace estava sentada em uma cadeira. Apesar da noite estar quente e estrelada, a lareira estava acesa, deixando o ambiente extremamente quente. Grace começou a transpirar e o homem ajudou a tirar a blusa mais pesada. Enquanto ajudava, sabendo que estavam sendo vigiados, simulava que a beijava e que pela posição que estava não permitia que o outro do lado de fora enxergasse exatamente o que estava acontecendo. Depois, derrubou o café quente sobre o colo de Grace, que ao se levantar, esbarrou no homem como se o abraçasse. Onde está minha mãe? Ela deve ter saído em busca de ajuda, mas preciso contar a você tudo sobre nós dois. Precisa me escutar. Todo um circo de mentiras estava formado. O vigilante voltou e contou imediatamente a James o que se passava. O marido, louco de ciúmes e enfurecido, saiu de pronto direto para a cabana. Grace se recompunha do café quente, quando o marido entrou ensandecido. Não sou o suficiente para você, não é, Grace? Sua traidora, mentirosa e hipócrita. Assustada e sem compreender ao certo o que se passava, ela começou a chorar. Do que está falando, James? Vim aqui a pedido deste homem que nem sei o nome para ver minha mãe. E onde ela está? Conte outra mentira, Grace. Vim de Grace Will e sua mãe está em casa. Grace virou-se para o homem e pediu: Fale, por favor. Diga a James que você me trouxe aqui e conte a verdade. O homem baixou a cabeça e depois ergueu novamente, dizendo: Acho melhor pouparmos o Sr. James dos detalhes sórdidos, querida. Grace sentiu como se o chão se abrisse abaixo de seus pés. Quem era aquele homem? Por que a levara ali? De imediato a figura de Irving apareceu em sua mente. Foi seu pai. Ele fez isso. Agora vai culpar meu pai por estar me traindo? Não, James. Não estou traindo você. Jamais faria isso. Você sabe o quanto eu o amo. Não seja cínica, Grace. Vai negar mesmo sendo pega em flagrante. James, não é nada disso. Por favor, acredite em mim. Eu acredito no que eu vejo. Grace chorava baixinho. Não, você não está vendo nada, James. Por favor, tem que acreditar em mim, meu amor. James saiu batendo a porta atrás de si e gritou angustiado, sem conseguir refletir. Maldito dia em que eu a conheci. Grace saiu e agarrou-se às pernas do marido que montava o cavalo. Por favor, James, me escute. Você precisa me escutar. Eu não fiz nada, eu nunca o traí. Eu amo você, James. Amo nossa família, você sabe disso. Por favor, seja razoável. Ser razoável? Eu serei. Vou deixar que você se despeça de seus filhos antes de partir. Ele respondeu e saiu em galope ligeiro. Não. O que vai fazer, James? Não me deixe aqui. O homem, que assistia tudo sem uma gota de compaixão, aproximou-se dela e tentou beijá-la. Bem, se quiser, posso consolá-la, Grace. Está tudo perdido mesmo? E soltou uma estrondosa gargalhada.
Ela saiu correndo pela estrada atrás do marido e tomou certa dianteira. O homem montou em seu cavalo e a seguia gritando: "Não adianta correr, não tem para onde ir. Você perdeu tudo, está destruída, acabada. Vamos, entregue-se a mim, eu quero possuí-la." Grace corria apavorada. Diante dela, o marido desaparecia noite adentro, levando seu coração com ele. A dor que ela sentia era insuportável. Alcançou o longo corredor de faias que levava à sua casa. Observou as pequenas mudas que cresciam e sentiu como se uma adaga penetrasse sua alma. O homem vinha logo em seguida. Grace estava completamente apavorada. Corria e olhava para trás a cada minuto. O homem se aproximava. Por mais que ela corresse, outro vinha a cavalo. Ele a alcançou afinal e a levou para dentro da mata, próximo de uma árvore. Era uma noite sem estrelas e sem a doçura do luar. Depois de possuí-lo à força, ele tirou a sua vida, por asfixia. A última coisa que Grace pôde ver foram as faias, ao longe, o corredor de faias que dava em seu paraíso, aquele que agora estava perdido para sempre. O homem a deixou e foi ter com seu mandante. Serviço duplo feito. Eve colocou às mãos do homem uma vultuosa quantia em dinheiro e ordenou: "Desapareça agora mesmo. Não deixe que ninguém o veja. Já dei um jeito no cocheiro, ele não será problema. Sempre que precisar de criancinhas, estou à sua disposição, senhor, para qualquer serviço. Desapareça da minha frente." Enquanto o homem desaparecia, o reverendo sorviu um copo de uísque e balbuciou: "Está feito. Agora sei que James seguirá minhas ordens. Ele não me ameaçará mais. Maldita bisbilhoteira. Cavou sua própria sepultura. Que fique nela agora." Na escuridão da noite, ao se desprender de forma violenta do corpo denso, Grace não conseguia se afastar dos próprios restos mortais. Embora estivesse rodeada de amigos espirituais, sua mente se afundou em densas trevas de dor, ódio, mágoa, ressentimento e desejo de vingança. Ela odiou Irving, pois sabia que aquilo era obra dele. Não sabia quem odiava mais, se ao sogro por montar aquele circo ou ao marido por acreditar em tudo. Presa pelo desejo, alimentado incessantemente, que o marido voltasse a salvar-se do perigo daquele homem horrendo que a ferira, desejando ardentemente que ele voltasse, ficou presa àquela situação, próximo ao lugar onde perdera a vida. Ficou à espera do momento em que James aparecesse, e os dias se fizeram meses, os meses anos e os anos séculos, sem que ela se desse conta do passar do tempo. Às vezes ela saía, caminhando por entre as faias, especialmente quando pressentia que o marido pudesse estar de volta, e quando constatava que não era ele, voltava ao lugar de sua morte e ficava ali, em profunda agonia e angústia. Capítulo 24. As sessões de regressão duraram 2 dias. A última lembrança viva na mente de Karen era do cavaleiro saindo em desabalado galope, gritando de dor e angústia. Foi se debatendo entre lágrimas que ela escutou ao longe, muito distante, uma voz pedindo: "Volte devagar, bem devagar. Veja-se no plano espiritual." E as imagens fluíam na mente da Karen, que se sentia como que flutuando. "Quantos anos você tinha quando morreu?" "Mais de 80. Agora você está voltando à terra, vai renascer, onde se vê. Estou no útero de minha mãe. Aqui é um bom lugar, estou feliz. Caminhe mais um pouco, você tem 3 anos." E assim, voltando paulatinamente devagar, pelos mesmos fatos cronológicos que ela havia narrado enquanto recuava a sua vida pregressa, o médico e magnetizador, aplicando passes transversais, foi trazendo de volta a cientista ao momento presente. A operação foi amparada e apoiada por Everton e sua equipe, que trabalhavam em conjunto com o psiquiatra. Karen precisava despertar e aquelas lembranças a ajudariam. Os 2 dias de sessão foram inteiramente gravados pelo psiquiatra, e aquela última havia sido a mais esclarecedora. Quando finalizaram, o médico indagou: "Como está se sentindo, Karen?" "Atordoada. Sonhei muito com coisas malucas, pareciam reais."
Acha que foi tudo sonho? E o que mais poderia ser? Sonhou com Grace Will? Sim. As lembranças estavam vivas na memória de Karen, mas conscientemente ela negava, não queria acreditar em nada daquilo. Muito bem, espero que tenha ajudado. Fiz por você tudo o que podia, o que conheço. Entregou a ela 2 fitas. Aqui está toda a gravação desses nossos 2 dias de trabalho. São lembranças, Karen, não são sonhos. Como pode ter certeza? Experiência. A vida continua para além da morte física. A consciência prossegue como individualidade plenamente consciente de si e traz de volta as lembranças quando retorna ao corpo à matéria. Não pode ser. É tudo muito confuso. Natural, são lembranças que ficaram quase apagadas, esquecidas no porão de sua mente e de sua memória, mas são reais, Karen. E se forem fantasias tão somente produção de uma mente excitada por esse magnetismo de que você fala? Ouça as fitas com calma e vai perceber quão coerente e lógica é a sua narrativa. Você não está inventando, Karen. Você estava se lembrando. Se fossem lembranças, teria somente um lado da história, como tenho a história toda. Essa resposta eu não tenho, não com certeza, mas o que posso deduzir é que alguém na próxima dimensão quer que você saiba de tudo, Karen, e atuaram nesse sentido. O médico se despediu e saiu deixando a porta do escritório, onde haviam acontecido as sessões entreabertas. Irene aguardava ansiosa. E então foi melhor hoje? Sua filha é difícil de se convencer das questões espirituais e psíquicas. É verdade, ela é muito cética. É uma materialista plenamente convicta. Espero que a experiência que ela teve nesses 2 dias consiga tocá-la de alguma forma, minha querida. Se precisar de mim, sabe onde me encontrar. Ao despedir-se de Irene, agradeceu com ênfase. Imensamente grata pelo seu socorro. Não importa o que aconteça daqui por diante. Karen teve uma grande oportunidade. Espero que consiga aproveitá-la. Ela tem questões sérias inacabadas e uma grande necessidade de resolvê-las. Irene ainda fechava a porta quando seu celular tocou. Era o laboratório, com o resultado dos exames de compatibilidade. Depois da breve conversa, ela desligou sem entusiasmo. Karen apareceu à porta. Era do laboratório? Sim, filha, mas deve descansar um pouco. A experiência que teve pode ser um tanto dolorosa. Não tive experiência alguma, foi apenas um sonho confuso. Tem certeza, filha? Prefiro a dúvida a acreditar em mentiras. Está certo, mas prometa que vai manter a dúvida como uma porta aberta para novas possibilidades. Karen balançou a cabeça em sinal afirmativo e emendou. Era do laboratório? Sim, minha filha, infelizmente não. Meu Deus, eu não acredito. E agora o que eu vou fazer? Ela precisa da doação, mãe. Irene não respondeu. Abraçou forte a filha, buscando acalmá-la com suas melhores vibrações. Karen se recolheu muito abalada naquela noite. Ouviu as fitas até pegar no sono tarde da noite. Ao despertar pela manhã, sentiu um forte ímpeto de ir a Grace Will. Durante o café da manhã, conversava com a mãe. Conseguiu dormir um pouco, filha? Notei que você ficou até tarde escutando as fitas. Eu queria compreender melhor, mãe. E o que acha? Indagou a irmã. Não consigo silenciar a dúvida, mas também não consigo acreditar. É mais forte do que eu. O silêncio pairou no ar por alguns instantes. Depois Karen disse: Quero ir a Grace Will. Tenho que ir até lá. A casa é aberta à visitação? Letícia consultou o relógio e disse: A esta hora já está aberta? Vamos, eu a levo. Vou terminar de arrumar minhas coisas. George pode me pegar lá e me levar ao aeroporto. Saíram sem demora. Ao entrar em Grace Will, Keira se sentia em casa. Conhecia cada detalhe, mesmo com as mudanças que ocorreram com o passar do tempo. Ela caminhava pelos corredores da antiga construção, mas nada, em particular, lhe chamava atenção. Sentou-se num banco no jardim, desanimada ao extremo. A irmã se aproximou e disse: George chegou, é hora de ir. Karen se ergueu de um pulo, como se uma ideia nova lhe dominasse a mente. O que foi? Peça que ele espere um pouco. Preciso fazer uma coisa antes.
respondeu e afastou-se rumo a outra área do jardim, aonde vai acabar com minhas dúvidas, e sumiu da vista de Letícia. Karen se aproximou de uma árvore antiga, não muito longe da casa. Tinha lembrança de 2 árvores e ali só havia uma. Sabia que era tudo fantasia. Ela se afastava irritada quando o pé enganchou em uma raiz. Karen se ajoelhou e começou a cavar. Tirou da bolsa um canivete suíço que sempre trazia consigo e começou a tirar a terra e a grama do entorno da protuberância, deixando à mostra uma grande e profunda raiz morta. O coração de Karen disparou. Conhecia aquela raiz. Só havia uma forma de descobrir. Ela murmurou, cavando mais fundo. Sinto-me uma idiota por acreditar, mas tenho de ter certeza. E começou a cavucar o tronco da árvore. Não demorou e bateu em um metal. As mãos começaram a tremer. Ela continuou até retirar uma pequena caixa de metal de dentro do tronco, corroída pelo tempo. 200 anos, mas ainda estava ali. A mesma caixa que ela vira em suas lembranças. Era a caixa de metal de James, que ele usava em suas pesquisas. Abriu a caixa trêmula, encontrando dentro o anel de noivado que enterrara antes do casamento com Grace Land. Ao ver o anel, prova absoluta e concreta de que tudo o que vivera nos últimos 2 dias eram de fato recordações de seu passado. Karen sentiu forte vertigem e quase desmaiou. Não fosse a irmã chegar e acudi-la, teria perdido os sentidos. O que foi, Karen? Que anel é esse? Karen fitou a irmã com os olhos marejados. As lágrimas brotavam uma após outra. Este é o anel da bisavó de James Stuart. Letícia fitava a irmã tentando compreender. Este foi o anel que ele deu a Grace Land quando a pediu em casamento. Letícia colocou a mão sobre os lábios, surpresa e impressionada. Meu Deus, Karen. É tudo verdade, Letícia. Eu vivi um déjà vu.